Boa noite, Rony. Aqui é o Vinícius de Oliveira Boa noite, Rony. Aqui é o Vinícius Fernandes. e a gente vai fazer aqui a apresentação da primeira avaliação, que é o projeto da fonte. E eu vou passar aqui primeiro pelas especificações, falar o que a gente usou, qual que é o objetivo do nosso projeto aqui. A gente está com o projeto 3, que a gente tinha que fazer uma fonte usando um retificador de meia onda, com uma ondulação permitida no filtro de 4 volts, um CI da família 78 e uma tensão regulável de 5 a 12 volts com uma corrente fixa de 500 mA. Para estar fazendo essa fonte, a gente usou os seguintes componentes, os componentes no projeto. A gente usou aqui um transformador 127 volts, com 15 volts e 500 mA, um diodo 1N da família 4001, um capacitor de 1500 microfarads de 25 volts. E no regulador de tensão a gente usou um CI 7805, um potenciômetro de 470 ohms, um resistor de 470 também, um capacitor de 330 nanofarads e um capacitor de 100 nanofarads. Agora eu vou passar aqui para o memorial de cálculo. Certo, agora é o outro Vinícius falando, né? E assim, baseado no projeto aí, no que foi pedido, né? E para um melhor desenvolvimento, para montar aí o circuito no Proteus, a gente descobriu que para montar a gente ia precisar de dois capacitores, né? Um resistor e um potenciômetro. E com isso a gente chegou que foi pedido uma tensão variável de 5 volts a 12 volts. E assim a gente precisava achar um transformador que entregasse 12 volts e ainda a gente tinha que colocar na conta aquela perda de 2 volts. E como o cálculo é a tensão mais a perda, mais a ondulação e mais a primeira aproximação do diodo, que é 0,7, a gente vai ter aí um total de 18,7 volts. Depois disso, a gente pega esse valor e nos entregou um total de 13,22 volts. E assim a gente precisou montar um transformador que nos desse pelo menos 13,22 volts. E aí a gente vai usar um de 127 volts que vai dar 15 volts sem CT. Agora a gente precisa calcular a tensão de pico, e isso nos deu um valor também de 26,44 volts quando a gente multiplicou 18,7, que foi o resultado lá atrás, e multiplicou pela raiz de 2. E pegando esse valor de 26,44 volts, a gente descobriu que é a tensão de pico. Olhando o datasheet dos diodos disponíveis, a gente vê que o menor é o da família 4001 e ele suporta até 50 volts na tensão reversa numa corrente de 1 ampere. E como a corrente pedida aí no nosso trabalho é 500 miliamperes, a gente vai usar esse diodo. Para o filtro, a gente tem a seguinte fórmula. E agora aplicando elas nos cálculos sobre a tensão de pico e a resistência, a gente tem que tensão de pico menos a primeira aproximação do diodo, 21,21 menos 0,7, a gente vai pegar esse valor e vai dividir pela resistência, vai dar meio. E aí a gente joga lá na fórmula do filtro. E agora, para o primeiro resistor, a gente vai usar a fórmula que tem no datasheet do CI. E como a gente escolheu o 7805, tem aí abaixo a fórmula e o circuito. E também vale ressaltar que a gente vai usar o potenciômetro de 470 ohms para ajustar a tensão. E também decidimos que a melhor opção seria o 7805, como já citado antes. Porque o potenciômetro com 0 ohms de resistência, o CI vai nos entregar um mínimo de 5 volts. E como o trabalho pede de 5 a 12 volts, vai dar certo. Também a gente tem a próxima fórmula, dada no datasheet do CI, do V0, e a gente vai usar para achar o valor máximo da tensão, onde R2 é o valor do potenciômetro no qual escolhemos,
e IQ está descrito no próprio datasheet. Agora, mexendo nessa fórmula, a gente vai melhorar ela e vai ter essa primeira aí do R1. Depois, só substituindo nos números, a gente vai obter o valor de 467,6 ohms. Então, chegando na parte onde a gente vai calcular a potência média dissipada no CI no resistor. Agora, vamos lá. Primeiro, no resistor de 470 ohms, a gente vai achar que vai dar 53 miliwatts a potência dissipada. E agora, para o CI, a gente vai pegar tensão de entrada menos tensão de saída vezes a corrente máxima. Isso vai dar para a gente 7,755 watts. E agora, com as contas feitas, a gente fez algumas alterações para melhorar o nosso projeto, para ter melhor desempenho e um menor gasto de materiais. A gente chegou nesse sistema aí que está na figura abaixo. Então agora a gente vai estar passando aqui pela nossa fonte aqui no Proteus e a gente conectou aqui nela, capturando aqui a forma de onda aqui no osciloscópio. Então a primeira senoide que entra aqui na cor amarela é a senoide que vem alternada, que vem da nossa fonte de energia. Ela tem o pico a pico de 180 e menos 180. Após passar aqui pelo transformador, a gente vai ter a senoide sendo atenuada e a gente consegue vê-la aqui no nosso osciloscópio na cor azul, representada pela cor azul. Após passar pelo transformador, ele já reduz bem essa senoide, né? E nós temos aí um pico de 21 a menos 21. Continuando aqui o nosso caminho, ela vai passar pelo diodo e pelo capacitor. Nesse momento, a gente percebe que ela não é mais uma senoide, ela já torna aqui uma forma diferente, que seria aqui representada na cor rosa, que é um dente de serra, que isso representa o carregamento e o descarregamento aqui do nosso capacitor, trabalhando aqui em conjunto com o diodo que vai abrir. Mais para frente aqui, nós temos em si o circuito, né, o CI retificador, que ele vai transformar essa forma de serrinha aqui, de serrote, em um sinal contínuo, que era o que a gente desejava, né? E nós temos aqui também o nosso potenciômetro, que aumentando e diminuindo ele, nós temos a variação da corrente entre 12 volts e 5 volts, como foi proposto no início do projeto. E também aqui a gente consegue ter uma visualização breve de como poderia ser a nossa PCB com os componentes. É lógico que precisa fazer mais algumas alterações, porém a gente não tinha alguns componentes aqui que esse Proteus não fornece, que seria transformador, mas ficou assim o nosso PCB. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui.